Olá pessoal, eu sou o professor Rios, aposentado da Unicamp, e nesse canal a gente se diverte usando o conhecimento científico, a lógica científica ou a lógica simplesmente ilógica para tratar de assuntos do cotidiano que normalmente eles são tratados de maneira ilógica. A primeira delas, primeiro tema interessante é o que acontece se você, por exemplo, tiver que fazer previsões sobre o seu futuro, ou se você tiver que ir no médico e você tem que descobrir qual é o mal que te aflige, ou se você quiser saber mais proximamente a você, o que será que está influenciando o seu desempenho econômico, financeiro, como obter a felicidade? Bom, eu acho que você ficaria mais tranquilo se você tivesse um conselheiro, se você tivesse uma fonte de informação, a gente chama isso de fonte primária, ou seja, a mais confiável, a mais direta fonte, alguém que tivesse assim uma taxa de acertos muito grande, não é? Então você iria pegar aquela fonte que a gente chama a mais confiável possível, não é? Você não ia cair numa fria de, sei lá, perguntar para alguém que praticamente nunca acerta nada, alguma coisa, né? Eu acho que valeria mais a pena, sei lá, incorporar algum tipo de entidade aí que pudesse ajudar a gente, ou seja, a única maneira de você poder confiar em alguma coisa é confiar em alguma coisa que seja confiável. Como é que você vai confiar em algo que não seja confiável? Pois bem, o que a gente constata, infelizmente, e a notícia eu vou colocar na descrição, é que 95% das previsões do chamado mercado nos últimos anos foram erradas. Ou seja, esse tal de mercado, quem entende de economia já ouviu falar da mão invisível do mercado. Imagina uma mão invisível e quando põe a mão, erra tudo. Como assim? Bom, existe uma coisa chamada mercado para o Banco Central, que são os 100 economistas mais importantes que trabalham com o mercado de capitais, mercado de dinheiro, que trata de assuntos como a inflação do Brasil, o dólar, a taxa Selic, o crescimento do PIB do Brasil, enfim, e isso é o que é importante para o mercado. Mas esse pessoal e seus congêneres, seus amigos e outros de outros tipos de mercado também fazem previsões como, por exemplo, taxa de desemprego, previsões sobre a nossa vida particular, e é essas que vão para os noticiários. Você sabia que 95% está errado? É, pois é uma coisa fácil. É só comparar o boletim Focus com a realidade. Eu não fiz isso, mas fizeram por mim. E eu vou partir daí para fazer uma análise dessa aberração que é você ter notícias inundando todas as mídias tradicionais, mídias sociais, um monte de gente especialista do mercado e todo mundo errado. Você imaginou se viver num mundo onde todo mundo está errado? É grave, né? Então, vamos analisar cientificamente, com a lógica científica, que a gente tem método de análise. A gente não faz as coisas na ciência desse jeito. Já imaginou se a ciência errasse 95% daquilo que ela prevê? Acho que não estava ninguém
mais vivo na face da Terra. Ele ia errar 90%, 95% das vacinas, dos remédios que o médico ia dar, 95% dos diagnósticos dos médicos. Já imaginou? Então, o que acontece com esse tal de mercado para que ele erre tanto? Bom, o bom é que, como eu não sou especialista, eu não sou contaminado por aquilo que contaminou eles. Eu estou fora. Eu consigo ver de cima, porque a minha especialidade é produção, geração de riqueza em empresas. E para isso eu estudei, eu dependo do conhecimento da economia, da macroeconomia. Por quê? Porque a gente não pode gerar riqueza quando a economia como um todo não está gerando. Na verdade pode, mas é mais fácil quando você está dentro de uma economia que está crescendo. Então eu acompanho isso há pelo menos 40 anos. E quando a gente vê, a gente constata, é um dado real, não é uma opinião de ninguém, que esse mercado está errado completamente nas suas previsões. A gente tem que se perguntar qual é o defeito desse pessoal de mercado e por que a gente não pode acreditar nessas previsões. Tem alguma lógica? Eles fazem isso porque eles querem, eles fazem isso porque eles não têm capacidade, porque não estudaram direito. Por que eles fazem isso? É alguma coisa esotérica? É alguma coisa que vem do além? Não. O que acontece, e agora eu vou falar de novo, como alguém que tirou o seu doutorado com 28 anos, numa outra área, mas a gente usa a mesma lógica. É assim, a gente aprende, primeiro, quando a gente quer ser um real, um verdadeiro cientista, alguém que trabalha com conhecimento, a gente demora para se formar, a gente só se forma depois do doutorado, porque a gente tem que aprender o valor do conceito. Primeira coisa, conceito. Então eu não posso chutar um determinado conceito. Eu não posso imaginar alguma coisa diferente daquilo que muitos estudiosos antes de mim, muita gente se consagrou estudando alguma coisa. Então, o primeiro erro que pode estar existindo é um erro conceitual, ou seja, o pessoal está usando conceitos errados. Quais são esses conceitos? Eu, eticamente, não vou explicar. É como, por exemplo, quando você olha alguém e a pessoa tem febre, você fala, bom, está doente, mas você não é médico, não pode diagnosticar. Então, quando a gente vê que existe esta febre, ou seja, quando está fora do normal, quando o erro é muito grande, 95%, a gente desconfia que existe alguma doença, assim, e é equivalente a uma doença. E a primeira é um erro conceitual. Mas são 100 profissionais, será que os 100 estão errando ao mesmo tempo? Não, a gente está falando da maioria. O que pode também acontecer é o que a gente chama de efeito boiada. O que é efeito boiada? É quando um conceito errado começa a ser adotado por um grupo muito grande de pessoas. Por quê? Porque para fazer parte daquele grupo, você tem que entender as coisas diferente daquele entendimento consagrado. Então você pode estar trabalhando há anos num lugar e se você não teve uma formação sólida, com um conceito sólido, ou se você se deixa levar por conceitos outros, que não aqueles estabelecidos numa base científica sólida, de todo o conhecimento que foi desenvolvido, você começa a inventar coisa, você começa a errar na base, que é o conceito. É isso que está acontecendo? Eu não sei, mas é uma provável causa. A segunda provável causa de erro é que esse pessoal trabalha com um negócio chamado economia. Economia é o que a gente chama de uma ciência social aplicada. Ou seja, é mais ou menos como o direito. Fazer essa comparação
embora cientificamente essa comparação possa ter alguma restrição, mas ela fica mais fácil de entender. Então, na engenharia, quando você faz um cálculo, o cálculo é exato, é uma ciência exata. Na matemática, quando você faz um cálculo, 2 mais 2 é 4. Por quê? Porque é matemática. Mas nas ciências sociais, por exemplo, quando você está falando de economia ou em direito, você depende da interpretação, tudo depende de um contexto, tudo pode ser majorado ou tudo pode ser minimizado de acordo com um determinado contexto. Então veja, quando a gente está falando de uma ciência social aplicada, a gente precisa ter a capacidade de analisar o ambiente. A gente tem que ser capaz de analisar diversos fatores complexos e conseguir fazer uma síntese disso. Como isso é extremamente difícil, o que fazem nossos colegas economistas? Eles fazem uma coisa assim que eles chamam de modelo. E para deixar o nome mais importante, eles falam de modelo estatístico. Então, esses nomes, eles são muito mais, ao meu ver, mercadológicos do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque, na verdade, eles tinham que ter o modelo mental de cada um. Por quê? Porque é complexo. Você não consegue colocar num modelo matemático. O modelo matemático é uma simplificação. Você pode usar a matemática mais evoluída que você quiser. Você pode pegar um modelo com milhões de equações, bilhões, pode colocar todas as equações no modelo, todas as equações do mundo, como por exemplo, vamos supor, a inteligência artificial faz. Vamos supor que tem uma inteligência artificial que coloca todo o conhecimento do mundo num modelo. Legal. E aí? Vai dar errado. Por quê? Porque a economia, ela não é objetiva, ela não é matemática, ela não é 2 mais 2 igual a 4. Ela depende de outros fatores. O fator, por exemplo, do sentimento das pessoas. O fator também que é a perspectiva das pessoas sobre o futuro, sobre a vida delas. Às vezes, alguns fatos, eles podem ter uma interpretação completamente errada. E eu vou dar um exemplo. A catástrofe no Rio Grande do Sul. Todo mundo olhou e falou, nossa, isso daqui é uma catástrofe sem fim, vai levar 5 anos, 10 anos, vai levar um tempão para o Estado se recuperar. No fim do ano já estava tudo normal. Fora um caso ou outro que eu desconheço, que pode existir, mas assim, a recuperação real foi completamente diferente da perspectiva. Então, quando a gente trata de fatores sociais que envolvem um grupo de pessoas, que envolve a sociedade, nenhum modelo matemático dá conta. Agora, existe algum modelo matemático que pode dar conta aqui ou ali? Sim, mas no caso do mercado, 95% de erro. Os modelos estão errados ou os conceitos estão errados. Enfim, existe uma inadequação desta atividade de previsão de alguma coisa com a realidade. Então, imagina, 100 pessoas, as mais importantes, que provavelmente ganham fortunas, elas conseguem errar 95% das vezes. Mas é um erro fatal? Não, mas é um erro. E esse erro, eu já vi que ele é muito ruim. Por quê? Porque quando você está trabalhando com a economia das pessoas, é o pessoal do mercado, você bota um dinheiro lá, vai receber um dinheiro depois, você espera que o pessoal pelo menos acerte mais do que jogar uma moeda e ver o resultado, se deu cara ou coroa. Ou seja, tem que acertar mais de 50% das vezes. Se não, eu jogo uma moeda. Vou investir? Não vou. Jogo uma moeda, pergunto para a mãe de Ná, vou numa vidente. Os caras erram mais que vidente. Erram 95% das vezes. Então, para concluir, esse tipo de erro, ele primeiro existe. E a gente precisa ter consciência. Então, a gente não pode
se basear no que esse pessoal fala. Por mais respeito que a gente tenha, mas o resultado está provando que eles estão errando. Então, as previsões do mercado não são confiáveis. Eu vou ter que o quê? Eu vou ter que arrumar um economista que eu confio, um economista, adotar um economista, ou adotar uma pessoa que não é economista profissional, mas ele tem conhecimento suficiente de economia para você dizer que, para chamar esse economista de seu, para chamar esse profissional de seu, porque eles estão errando 95% das vezes. Erros o quê? Então, conceituais, ou erros de modelagem, ou erros ainda, para terminar, de interpretação dos resultados do modelo. Então, a gente pode ter todo um arcabouço matemático, todo um arcabouço de livros. Aqui atrás eu podia estar cheio de livros, mas não interessa. Interessa o quanto de todo esse conhecimento, o quanto deste modelo eu consigo interpretar o resultado para interpretar a realidade. Eu posso olhar, gente que é experiente, por exemplo, na engenharia, a gente olha, ou como professor, a gente olha e fala, aluno, você calculou errado. Eu não preciso saber como foi feito, mas quando eu olho e vejo que está errado, eu mando corrigir. Para terminar, então espero que vocês tenham entendido que esses nomes, mercado, esses nomes economistas, estão errando 95% do tempo. Tem que arrumar uma outra fonte para chamar de sua. E a gente vai fazer isso aqui porque a gente usa a lógica, a gente precisa dessas informações. Então, se eles estão errando, eu preciso arrumar uma outra maneira. Então, aqui a gente vai ter uma outra maneira de interpretar e a gente vai ver que a gente é capaz de acertar mais. Por quê? Porque eu já acertei mais do que essas previsões. Já briguei com muito amigo meu, dizendo que estava errado, e eu vou dar um exemplo, 2 exemplos. Sobre o PIB brasileiro, eu acertei os últimos 2. Como assim? Eu usei o modelo? Não, eu usei a inteligência. Então a gente pode ter uma pessoa que tem conhecimento de economia, embora não seja um economista de profissão, mas que pode ser chamado de seu porque ele sabe interpretar os fenômenos todos que fazem com que a economia avance. Tá ok? Um abraço, se inscreva no canal e vamos compartilhar conhecimento. Até breve, tchau, tchau.